o número que estamos, importa é a qualidade que nós temos, né? Então a nossa reunião ela vai acontecer com um ou mais de duas pessoas, ela acontece. E nós estamos aqui com a convidada hoje, uma futura parceira do sindicato, a advogada, a Elaine. Gostaria que você fizesse parte da mesa conosco aqui. Se o seu esposo também quiser subir, pode também, viu? Ah, é? Halley? Pode? Viu, Fábio? Essa aí é a Elaine, futura parceira nossa, a contadora, ou a advogada, que vai tomar um dinheiro da Valec para nós. Nós é assim, nós somos bravos. Hoje nós vamos falar muita coisa, porque não tem pouca gente, tem pouco assunto, né? Hoje nós não temos a oração, ou a mensagem da semana? Então vamos aí, a mensagem da semana, na voz do presidente Everaldo Ribeiro da Cunha. Bem. Esse aqui? Bom dia. Testando, deu bom, né? Bem, pessoal, essa mensagem, muito tempo atrás, deve ter uns 4 ou 5 anos, eu escrevi ela, depois rasgou, peguei, emendei ela toda, certo? E eu fui ler ela e dei o nome para ela com o coração. Certo? Então vamos ver como que ele foi. E agora como que fica um grande aqui? Maior. F5? F5. 5. Com o coração. Tudo que for dito com o coração pode até provocar tumultos. É de ver. Mas será facilmente entendido por quem ouvir, porém muito diferente dos raciocínios e argumentos lógicos que, desprovido de emoção, se torna de difícil compreensão. A pessoa, o menino dele veio aqui na reunião, escreveu aqui, Goiânia, 2008. Pessoa, o menino, na época ele tinha mais ou menos 8 anos. Vai. F5. Vai. Mas lasco, né? F5. Setinha para frente. Enter. Olha como que é aqui. Espaçador, espaço. Vamos para parar, hein? Enter? Não, pois é. Uma parada enter? Peraí, não dá enter, ele vai para frente. Eu quero parar daquela lá. Pois é, aí, aqui. Vai parar. Enter. Não. Para baixo. F5. Não é maximar? Maximizar. Aqui, ó, tem uma árvorezinha aqui, ó. Onde você está com esse cursor aqui? Tem nada aqui não. Que? Pra cá. Aí. Vai entender. Quem sabia disso, hein? Bem, aí, Robert Luiz Moreira, é um filho do colega nosso. Ele teve na chácara lá. Aí ele colocou pobreza. De novo lá. Ah, não. Vai. O que faz agora?
Cadê o danado ali? Vamos ver. Lá naquele cantinho lá de novo. Cadê o cantinho? Lá ficou bom. Aí colocou pobreza. Preserve a natureza. Aí colocou eu aqui, né? Trabalhador, né? Aí tive a ideia. Aí, parece que é isso, né? Everaldo Ribeiro da Cunha, Cicesgo. Nosso futuro. Aí tá assim, né? E depois Goiânia 2008. Tá? Pronto. Ninguém vai descobrir o que ele quis dizer, né? Qual que era a ideia? Nosso programa. Ah, 2000. mas é 2008, não? É de 2000 Pois é, essa? mas é. Ah, ok. Alguém tem pauta para hoje aí? Geraldo. MEI. MEI com... Hã? Tem um aqui, tem dois ali, ó. Vínculo empregatício. Só, né? Ah, o Halley aí, ó. Esclarecimento sobre transferência para outra empresa que não faz parte do grupo econômico. A transferência de empregado ou de mercadoria? Ah, de empregado. Parece que na reunião passada foi discutido isso aqui. O Adair com o William. Eu assisti. Tá, ok. Só, tem um microfone ali. Antes de nós começar a pauta aí, passar o microfone ali para Elaine, se apresentar e dizer alguma coisa que você queira dizer. Primeiramente, né? Tá bom. Pá. Alô? Opa. É bom o microfone porque eu costumo falar baixinho, né? E aí não fica a dúvida se alguém está me ouvindo. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu queria dizer que é um prazer poder estar aqui hoje na presença de tão ilustres profissionais. E espero poder... Sim, meu pai... Eu imagino que muitos aqui devem até conhecer, né, Everaldo? Que é o Eusébio. Não conheço, não. Não? Eusébio? Eusébio. Do escritório com a Dona Jovita. Dona Jovita é minha avó. Então, apesar de eu ter me formado em Direito, estar atuando na área da advocacia, a minha caminhada junto à contabilidade já é antiga. Okay. Inclusive, comecei trabalhando dentro do escritório do meu pai durante bom período da minha faculdade, posteriormente dentro da empresa, justamente por conta desse vínculo com o escritório contábil. Então, eu me considero quase uma contadora honorária, talvez. Não entendo muito de contabilidade, não, porque minha área, inclusive lá eu trabalhava mais, era com a parte fiscal, com relação ao ICMS, então, contabilidade em si, eu digo que eu não conheço. Mas é um prazer poder estar aqui, como já disse, e espero poder ajudar aí no que for necessário. Muito obrigada. Ok. O Harley mesmo? Harley. O Harley também é esposo dela, é bacharel também? Sim, sim. Ah, então. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Arley. Arley. E estava até comentando com a Elaine aqui, no começo, quando a gente fez a prece, né, no começo da Assembleia, o quanto o hábito de uma prece muda a cara da Assembleia, né? É verdade. O quanto deixa o clima mais agradável.
E de forma que eu gostei muito do ambiente, gostei muito das pessoas daqui. E também estamos à disposição, que a gente puder estar colaborando, estamos à disposição. Obrigado por nos receber. Ok, nós agradecemos por enquanto sua presença aí. Provavelmente vamos ver dentro da pauta aí se sobra algum serviço para vocês, viu? E hoje nossa reunião está minguada aqui em virtude da chuva que o pessoal deixa para sair de casa às 7 horas, né? Ninguém vai querer sair de 7 horas de casa para molhar, né? Na verdade. Então vamos aí com a pauta aí com o Geraldo aí. Geraldo, o MEI. O que você vai ensinar para nós do MEI aí? Não, quero aprender. Eu acho que, referente ao meio, o procedimento, primeiro, isso não tem dúvida não, entrar na internet e fazer o cadastro. Agora, eu quero saber, são os procedimentos em relação ao Estado e Prefeitura. Alguém que poderia me dar algumas dicas, quais são os procedimentos, se tem que ter... Ô, João, então pega o microfone e leva para a Divina. Depois nós passamos para o Eudes. A Divina sugeriu lá para que ela tá. Ali, ó, já vai, o João vai levar para você, Divina. Com referência ao Estado, você pega aquele certificado que tira quantas vezes você quiser lá no portal do empreendedor, os documentos pessoais autenticados, comprovante de endereço e o CNPJ, e com a procuração, pode ser procuração particular, né, feita de próprio punho com firma reconhecida, e vai em qualquer delegacia e procede à inscrição. Tal qual a da empresa, se é restaurante, é o mesmo procedimento, tem que ter vigilância sanitária, uma série de coisas. O procedimento é o mesmo. No município... Comércio varejista de roupas, né? O empresário tem que ir lá no FIS estadual, né? Não, igual eu disse para você, se ele te der uma procuração de próprio punho dizendo que você poderá assinar o cadastro, não pode pôr FIC não, porque a gente tinha mania de falar FIC, né? Às vezes pega antiga procuração, você tem que colocar, proceder o cadastro e recepcionar dados para dirimir as dúvidas e a inscrição efetiva. Pois bem, aí na hora você já pega tudo. É tão rápido, não tem jogo não. Já faz rapidão, a gente entrega o cadastro pronto, aquela FIC tirada pelo sistema, ok? E te dá certinho a homologação. Procuração tem que ser reconhecida a firma? Tem que ser firma reconhecida e tem que dizer o que você vai fazer. Você vai cadastrar perante ao Estado, a Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, aquela empresa, aquele microempreendedor. Aí, se for... Agora vamos para o município. No município, é do mesmo jeito. Você faz o número oficial, né? O número oficial é também o... Segundo as pessoas, que é simples. Mas o que eu fiz, eles pediram o número oficial e pediram o uso do solo. Por quê? Digamos que a pessoa vai fazer um ambiente aberto, vai poluir o ambiente, vai trazer transtornos para os transeuntes, vai ficar numa esquina onde tem muito, entra carros, sai para evitar acidente, então eles pedem. O bombeiro também é necessário. Quando você leva... Estou falando rápido? Não, está ok. Quando você leva lá no bombeiro, você leva aquele certificado de microempreendedor que você não paga nada. Sai a taxa com valor, mas é isenta. Demora o mesmo tempo, 14 dias, ok? Aí o número oficial ele sai com 2 dias na internet. Você pode dar entrada também com aquela taxa que você paga, né? E o uso do solo também pode dar, ok? Se for, como o seu caso não é... Vou falar para os internautas. Se for caso que requer vigilância sanitária, alimentação e outros, né? Medicamento, porque tem gente que está fazendo medicamento, aquelas farmacinhas artesanais. Aí tem que tirar a vigilância sanitária. Com a taxa, você dá entrada em tudo. Se você tiver a documentação, sai na hora. Se não tiver, devido o bombeiro demorar, normalmente ele solta o provisório para você, aquele de 6 meses, ok? O alvará. É muito simples. Obrigado. Agora, com um pouco difícil, é complexo, você não perguntou, mas eu vou falar, é quando ele tem um empregado. Aí você entra no sistema do programa que você é 2100 o código GPS, ok? Lá em terceiros você põe 00, né? É 515 normalmente. Tá? Se for pedreiro é 507, 079. E quando você fizer a transmissão, que entra no sistema de transmissão da GFIP, você vai lá,
Porque você vai cadastrar os 20% do empregador, ok? Os 20% do empregador mais os 8% do desconto. Aí você entra lá no sistema e dá um desconto, um abatimento. Entra lá, nova GFIP, e dá aquele desconto para poder igualar ao sistema que ela vai pagar, ok? Mas a GFIP, se tiver empregado, ela não vai ter empregado. Mas eu estou falando que o mais complexo que eu achei foi a parte dos empregados, que foi canseirinha. O Fábio que me deu orientação, um colega nosso também, porque a gente tem uma instrução, mas a hora que a gente vai falar é meio complexo. Essa parte do empregado aí fica melhor você acompanhar o roteiro que está no ato declaratório CODAC número 49 de 2009. Ele diz os códigos, igual como a Divina falou. Detalhado. REST não é obrigado, não. REST da prefeitura, do estado? Não sei falar. REST não, porque quem faz a REST? Ela é uma equiparação de empresa, mas ela não é. Ela tem caráter de pessoa física em termos da legislação tributária. Então, eu perguntei lá, mas é muito cedo e elementar, porque o povo lá na prefeitura, você pergunta, eles ficam apoiando também. A mesma coisa que vocês estão passando, nós estamos passando também. Tem muita coisa que a gente tem que estudar juntos. O rapaz falou que não, tá? O CAGED, sim. Ok. O CAGED, se tiver empregado. Mas, no caso, lá não vai ter empregado. Não. Peraí. Vamos terminar aqui. A outra coisa, tudo isento de taxa, tá? O uso do solo paga. Só repetindo, é o ato declaratório executivo CODAC, número 49 de 2009. CODAC. Da Receita Federal, né? Da Receita Federal. Da Receita Federal. Isso. Obrigado. 49 ou Mais alguma dúvida a respeito? Vou falar da baixa. Espera só um pouquinho antes. Como o microempreendedor não necessita de contador, eles estão fazendo, parece que até no início não fazia por procuração. Não, o próprio microempreendedor tinha que comparecer para fazer, não? Não, é só a baixa que não faz. Mas a inscrição, você está indo representando aquela pessoa física um serviço. Você não vai como contador. Porque não há necessidade de contador, ok? Ok. E você vai como representante normal da pessoa física. Ok, depois o Fernando. Vai? Vou com o Rally aqui, depois o Fernando ali. Espera aí, Djalma. Depois você fala no microfone. Divina, você disse que todas as taxas são isentas, inclusive número oficial, bombeiro, não? Microfone para a Divina de novo. A Irani me perguntou. Alô? A Irani me perguntou se todas as taxas eram isentas. Não, só a taxa do poder público de inscrição. Não paga. Mas o número oficial e o uso do solo, como ele é agora, como é que é o nome dele? Online, tem um nome lá, EDOC, né? EDOC. Aí não tem como você pedir isenção. Se fosse lá no município, lá na bancada, lá naquela recepção que tem ali, nos órgãos, eles não cobrariam. E a necessidade do número oficial? Bom, quando eu fui fazer no início, eles não liberaram. Igual eles me disseram, com o tempo isso vai ser muito fácil, faz tudo pelo site, mas no momento não tem, assim, eles não estão aptos, o sistema não está adequado para recepcionar tal qual a Junta e a Receita Federal. Quer dizer que no caso o comprovante de endereço da pessoa física não serve como comprovante de endereço para MEI. O que eu fiz na casa dele, por quê? Porque era um restaurante, assim, ela ia ser cozinheira, fornecimento de alimentação fora da residência, Marmitex. Aí requeri na casa dela. O outro era uma confecção, também era na casa dela. Agora, quando é em ponto de venda diverso, aí em logradouros, né, como tem os pit dog, etc, etc, aí eu não tenho experiência, só fiz esses 2 casos na própria residência do microempreendedor. E aí você teve que requerer no oficial, e uso do solo, tudo mais? No caso lá, eu precisou do uso do solo, número oficial, porque era na residência. Aí, como eu fiz mais, no comecinho, assim, 6 meses, aí o que acontece? O tempo e seria ficar mais prático, mais simples. Agora, ultimamente você não sabe. Agora você tem 6 meses que eu fiz, tudo muda, né? A tendência é mudar para melhor e adequar a lei, né? Ok, vamos ouvir o Fábio aqui um pouquinho. Depois eu quero ouvir o Eudes também. Não, é só lembrar que, inclusive, eu tive na junta comercial com o João Batista, né?
questionando essa parte do MEI com o doutor Lúcio, que é diretor lá, e ele ficou de passar para mim um roteiro atualizado de tudo sobre o MEI. Né? Só que até agora ele não passou. Eu novamente vou lá pegar esse material com ele para disponibilizar. E questionei com ele a questão da Lei 12.470, que saiu recentemente. Né? Lá ela altera o artigo 968 do Código Civil, da 10.406 de 2002, onde insere o parágrafo 4º, que fala o seguinte: o processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123, 2006, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma de ser disciplinado pelo Comitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas de Negócios, que é o CGSIM, de que trata esta mesma lei. Para fim do disposto parágrafo 4, poderão ser dispensados o uso de firma com respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimento, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem como remessa de documento, na forma estabelecida pelo CGSIM. Então, já tem a lei e eles têm que se adequar. Isso, agora então, vai ter essa imposição de lei. Né? Vamos aguardar, ver se realmente, que já era para estar há muito tempo regulamentado, regularizado, e até o momento não saiu nada. Eu queria comentar seu sobre o e-mail. Espera aí um pouquinho, deixa eu... Eli, o que a Divina falou ali são todos os procedimentos. Agora, como a inscrição, toda ela tem que ser isenta se for na prefeitura, numa agência de atendimento, com aquele cadastro do MEI, dá entrada no pedido de uso do solo, numeração oficial, monta-se o processo com a isenção da taxa. Depois você vai lá na internet e tira no EDOC, porque no processo você emite o uso do solo e a numeração oficial. Só se eles não estão querendo fazer agora, mas está obrigatório. Na inscrição não se paga nada, mas daí qualquer alteração, aí ele tem que fazer pagamento de todas as taxas. Só um lembrete. Você pode concluir. Só concluindo que, a partir do momento que a pessoa se coloca a empresa no endereço dele, passa o IPTU dele a ser IPTU comercial e vai assustar, viu? Mas dizem que isso foi revogado, viu? Tem um processo, projeto lá na prefeitura que já foi revogado, porque, pelo menos lá nós tivemos lá no Palácio, com esse sistema aí da Junta, aí, como que é o microempreendedor, qual foi o projeto da Junta que era para... É o VaptVup empresarial. O César lá, ele falou para nós que isso acabou e o secretário de Finanças, não o secretário de Finanças, não, o coordenador do Fórum Empresarial lá, dizem que isso é para acabar porque não é justo fazer isso com o microempreendedor. Com o micro, né? Não. Bem, lembrar que, para quem não sabe, a taxa da junta ela é diferenciada do preço do MEI. E tem uma situação em que o MEI pode fazer uma alteração na junta e não pagar nada. Por exemplo, se ele deu entrada no endereço e a prefeitura notificou ele dizendo que a atividade não pode ser naquele endereço, dentro de 180 dias da sua inscrição, no transcorrer desses 180 dias, ele for notificado pela prefeitura que tem que alterar o endereço, ele, de posse dessa notificação da prefeitura, ele requer à junta comercial a alteração do endereço e não paga um centavo. Ok. Essa é informação nova, né? Que não vi divulgado ela em lugar nenhum, né? E você vai tentar ver se não paga lá. A primeira coisa que eles exigem é a taxa, né? Paga a taxa tem que ser adiantado. Né? Ô João, vai ali com o Fernando, depois volta no rally aqui. Quer falar ainda, Fernando? Não, só antes de falar, dá um lembrete ainda sobre o MEI. Tá. Né? Ainda nessa lei 12.470, ela fala o seguinte, sobre o salário maternidade da funcionária do MEI. Né? Foi inserido o parágrafo 3º lá no artigo 72 do regulamento, fala o seguinte:
o salário maternidade devido à trabalhadora avulsa e à trabalhadora do microempreendedor individual de que trata o artigo 18 da Lei Complementar 123 será pago diretamente pela Previdência Social. Mas só não falou se no microempreendedor, quem estiver gozando de salário maternidade, se ele poderia contratar outro funcionário, né? Não, isso aí eles pediram para o Zé Walter responder. O Zé Walter questionou primeiro isso pois aí. É, ué. Deixa o Fernando falar lá, depois nós... Eli, essa questão de não pagar essas taxas, eles vinham obedecendo, mas ultimamente, quando você vai adequar a legislação local, tanto faz bombeiro, prefeitura, como na junta, eles estão cobrando, viu? Inclusive aconteceu comigo, tem 15 dias agora, de 15 dias para cá, eles estão cobrando as taxas, mesmo estando dentro dos 180 não, dias. Mas inclusive eu estive lá com o Luzimar, lá do cadastro da prefeitura. Isso, ele me pediu e exigiu que fosse recolhida as taxas. Mas é por isso que eu pedi para a junta o fundamento, que eu vou divulgar isso aí, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o servidor não está nem sabendo disso ainda. Então, eu divulgando, você pega a legislação e chega lá e mostra para ele. Então eu não entendi. Porque, na realidade, o que ele está colocando aqui, que você pode dar entrada sem pagar a taxa, no caso, se a prefeitura notificar você, se você não pode estabelecer naquele endereço. Tirando disso aí, você não paga as taxas só na Constituição. Passou no momento de alterar ou mudar de MEI para simples, tudo você paga, ok? Até, inclusive, a Divina colocou, mas na Constituição, você pode constituir com um endereço comprovando de talão de energia, você constitui, depois você pega a Constituição da junta mais o CNPJ, leva na prefeitura, como o Eudes falou, abre o processo, a prefeitura libera para você o cadastro, mas isso é tudo o microempreendedor que tem que ir lá. Agora a Divina falou que com procuração serve. Eu não estava sabendo dessa procuração. Mas mesmo na Constituição, quando você vai adequar a documentação para sair o definitivo, eles estão requerendo aquelas taxas. Quando você... Número oficial, uso do solo, não, mas bombeiro. Quando você faz a abertura, você já adequou a legislação. Isso, você vai faz ter, pela internet. Você vai ter o ato constitutivo na junta, você vai ter o CNPJ, você vai ter a inscrição estadual, você vai ter a inscrição municipal. A partir da inscrição municipal, a única taxa que você vai pagar é que a partir da inscrição municipal, a prefeitura já lança para você a licença de localização e funcionamento e a taxa de expediente. E se você for do ramo de sanitário, ela emite também a vigilância sanitária para você. Isso, mas quando você vai lá para pegar o corpo bombeiro, né, o uso do solo, número oficial, eles requerem a taxa. Mesmo na Constituição, porque quando faz aquilo para a internet, é um provisório. Porque você tem que ir lá para adequar a legislação local, apresentar a documentação. Quando é usado, é o uso do solo, precisa do corpo bombeiro, né, número oficial, todos eles exigem a taxa. Levei o certificado. Não, porque você emite a taxa do corpo bombeiro, mas não paga, não. Você só anexa para abrir o processo. Fala, Fábio. Outra coisa, o pessoal está no microempreendedor individual, por exemplo, ele está como MEI lá e aumentou o faturamento e vai para o Simples Nacional, para o microempreendedor. E tem gente que fica querendo solicitar a alteração de microempreendedor individual para empresário. Na junta comercial, o microempreendedor individual é um empresário, você não precisa fazer essa alteração. Certo? Ele é um empresário para efeito da junta comercial. Ele pode fazer uma adequação, porque não precisa. Não, porque o registro microempreendedor não tem valor de capital. Sim. Certo? Então aí você vai abrir um capital. Não, aí se ele quiser fazer isso, tudo bem, mas se ele não quiser mexer, ele não precisa alterar de microempreendedor para empresário, que ele já é, para a junta ele já é empresário. Concordo com você. Mas deixa o Ralo falar aqui, depois eu volto para você aí, Divina, senão ele me bate. A minha dúvida é o seguinte, quanto à Constituição, nós somos obrigados a fazer sem cobrar. E quando é que nós vamos começar a cobrar? Qual o serviço que nós cobramos do microempreendedor individual? Tá, ok, Fábio. Ô, Rale, a legislação fala o seguinte, aquele contador que está beneficiado como optante pelo Simples Nacional, né,
ele está na obrigação de atender o microempreendedor individual no que diz respeito a não cobrar a sua inscrição e a ter que fazer a sua primeira declaração no início do ano seguinte. A partir daí, você pode cobrar. Ou seja, você está inscrevendo no MEI agora, você não vai cobrar a inscrição dele. Mas se ele tiver empregado, você vai fazer a folha dele. Né? É prudente que se cobre. Agora, o que eu sempre falo é o seguinte, o MEI é aquela pessoa que, se você não tiver o devido cuidado, ele vai continuar na informalidade para o resto da vida, como ele sempre teve até o momento. Então, a gente tem que cobrar o mínimo possível, porque vocês estão vendo que ele também está ganhando o mínimo possível. Então, no primeiro ano, até você acompanhar o primeiro ano dele, de preferência, você cobra o mínimo da folha dele, lá, os custos. Né? Porque, o que está acontecendo? Tem muito MEI aí que abre, mas o contador começa a explorar, o cara, não, eu vou voltar mesmo para a informalidade. Então, é uma pessoa que tem que ser trabalhada, eu entendo que tem que ser trabalhada. Se você está no Simples Nacional, você não deve cobrar a inscrição, nem a primeira declaração. Mas não estando no Simples Nacional, não tá desobrigado de cobrar. Só que eu acho que não se deve, já inicialmente, começar cobrando, preferência cobrando caro. Porque aí nós temos que ter o papel de trazer as pessoas da informalidade para a formalidade. Tem que ter essa sensibilidade, porque nós estamos o quê? Plantando para colher lá na frente. Se você consegue botar hoje 100 microempreendedores para a formalidade, na pior das hipóteses, você vai ter 20 no ano que vem aí, que vai para o Simples Nacional e você vai começar a cobrar um honorário considerável. Entendeu? É a questão de saber trabalhar essa questão de cobrar o MEI. Ok, vamos ouvir a Divina de novo. É o seguinte, o microempreendedor, ele é um faz de conta que o governo jogou de goela abaixo e o carinha fica igual o Fabiano falou. Olha para você como é que é difícil. Sabe por que eles pedem alteração? Porque o sistema financeiro não adequa a lei. É a sociedade que faz a lei valer, ou pegar, como diz a gíria. A lei que pega e a lei que não pega. Aí a sociedade não adequou esse sistema para a pessoa ser um microempreendedor. O que acontece? O cara esperneia, vai no banco, não. Você pode abrir conta, não. Vai na Tita, não. Só vende com o cheque que estiver cadastrado. Vai comprar um carro, não. Se você não tiver conta bancária, você não entra no sistema de financiamento. O que acontece? Aí o carinha se esperneia, vai no contador, o contador faz então é o seguinte, vamos transformar, vamos fazer uma alteração, colocar um capital, você vai ter um empresário, é por conta disso. Outra coisa perigosa, mesmo ele tem no cadastro da comercial, quem contrata o microempreendedor não pode esquecer de recolher os 20%. Correto. Olha como é que as coisas são difíceis, vai de enveredando para outra banda. Principalmente esses microempreendedores prestadores de serviço, foi uma fria isso aí. Foi uma enganação. Pode falar, Halley, agora. Deixa o Halley falar aqui. Para a junta comercial, eu vou levar o quê? Quando você faz no site do microempreendedor individual, as informações já vão direto para o banco de dados da junta. Eu não levo nada. Fica pronto aí. Aí Então tá bom. Ok. Mas o presidente queria falar. Rendeu. Você queria falar? Não queria? Não? Ok, então. A sua área, Elaine, é vinculada a processo civil, trabalhista, tributária? Pode falar. Mais trabalhista, um pouco tributário estadual e civil. Então, pessoal, ó, quem quiser fazer pergunta trabalhista, está na hora aí, hein? Eu tenho uma pergunta trabalhista aqui. Só deixar claro aqui para nós e para os internautas, o nosso colega Ronan hoje não pôde comparecer à reunião, está com problema de consulta marcada à noite, né? E ele prometeu trazer o pessoal da Caixa Econômica aqui. Mas como ele sentiu que é a semana de todo mundo está fechando tributo, folha de pagamento, essas coisas, ele adiou para a próxima terça-feira trazer o homem do dinheiro da Caixa aqui, para ver se ele arruma um dinheirinho barato para quem está precisando. Tá ok? Ele, aproveitando a deixa de justificar a ausência, o Otávio também me ligou que ele vinha falar alguma coisinha sobre substituição tributária.
Mas agora à tarde foi tomado de surpresa que sua esposa estava no hospital e foi diagnosticado de fazer uma cirurgia urgente de apendicite. Ixi, né? Então, nesse momento, ela deve estar entrando na faca lá. Então, isso é verdade. Aproveitando que o Fábio falou, infelizmente faz julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses, né? Junho, 4 meses. Que foi implantado essa substância tributária e até hoje muitas empresas ainda não se enquadrou na substância tributária. O que tem de nota fiscal com CFOP 51 lá na Mani, que eu recebo muitas notas fiscais, eu tenho que ligar para o contabilista, mas é mesmo, sério. Como que pode, gente? Então, eu acho que o contabilista é responsável por isso, porque não informou ao empresário da mudança, certo, do tributo. Então, ele não vem aqui, não assiste nada, não está lendo nada, eu não sei como esse contabilista está conseguindo fazer alguma coisa. Infelizmente, é a verdade. E aí não pode ficar aqui omitindo isso. Então, acho que o contabilista tem que colar com muito carinho a respeito da tributação. Agora mesmo está saindo que aquelas empresas que não movimentaram durante 10 anos, elas vão ser canceladas. Então, vocês entram no site, poderá pegar aquela empresa que não movimentaram e proceder para que reative essa empresa para que ela não seja cancelada na junta comercial. Certo? Isso. Vamos falar no microfone, cadê o microfone? Foi o Eudes. Eli, só aproveitando, como diz, é o momento dos recados, não sei se todos os colegas aí receberam um e-mail do CRC falando a respeito de um seguro dos sindicatos dos alfaiates, das costureiras. Quem tem confecções aí, parece que tem na convenção agora, tem uma obrigatoriedade de um seguro. Aqueles que não tiverem sabendo, ou que tiverem, né? Eu não tenho nenhuma não, mas acho que vale a informação. Parece que tem um desconto lá em convenção, que quem não fizer o seguro tem que fazer esse desconto e recolher. E quem fizer o seguro não precisa recolher. Eu recebi a informação que tinha esse seguro, uma cláusula da convenção, né? Como eu não tenho nenhuma empresa de confecção, mas é bom para quem tiver, para alertar se não estiver sabendo desse assunto, né? Porque tem que, como diz, correr com a informação. Ok, era você, Djalma, que estava falando aí? Não, né? Vamos falar no microfone, então. Você já tinha terminado? Não. Só endossando as palavras do Everaldo aí, de vez em quando acontece de eu não ter que vir aqui uma semana ou duas, eu já fico fora, parece que eu fico fora da área, parece que eu estou desatualizado. Então, quando a gente vem uma vez por semana, você pelo menos fica por dentro das notícias que está acontecendo. Eu fico preocupado com o contador que não lê nada, e quando eu conheço bastante que está desse jeito, a preocupação é grande para a nossa categoria. Só voltando ao que o Everaldo está falando aí, eu hoje tentei entrar nesse link aí, não consegui abrir ele, Everaldo. Só saiu uma parte das empresas, até a letra I, se não me engano. É aí mesmo, pode subir. Aí as outras eu não vi. Desce aí, pode descer mais. Não, volta. Tomara que esse recadastramento não seja igual aquele anterior. Vai até a cidade ano, que começa com a letra I, Everaldo. Desce mais. Não, volta. Primeiro vai na cidade. Volta. Esse aí é só Goiânia. Desce mais rola a tela, rola. Aí, o meu não apareceu isso aí, ó. É que eu queria ver outras cidades, tipo Pontalina e tal. Não apareceu. Esse material aí foi a Jussai que passou pra gente. Foi, eu vi ele hoje no link, eu entrei, mas já está ok, então. O Fábio, na reunião passada, não foi no Espaço Contábil, Fábio, você falou sobre uma nova multa. Gostaria que você reprisasse novamente. Agora... Se tiver difícil, nós deixamos para...
Nesse link aí tem empresas que não teve alteração contratual, não teve nenhuma mudança, que ela está em atividade, que está aí dentro, tá? Só para reforçar com os colegas. Eu tenho empresa... Nesse link aí não saiu só as empresas que têm que fazer alteração, não? Não. Não? Ele saiu toda a empresa que não teve nenhuma movimentação na JUSEG nos últimos 10 anos. Tá? Pois é, ué. Aí essa empresa ela está dando baixa. Se você não quiser que ela dê baixa, tem que avisar. Opa, essa empresa está ativa e tal. Ok. Que vocês lembram quando surgiu o Código Civil, que tinha que fazer algumas alterações? Teve muita gente que não fez. No novo Código Civil, né? Então, essas empresas estão lá para poder serem baixadas. Ok. Vamos lá, Fábio. Você quer falar, João? Bem, eu coloquei no espaço contábil que completou 1000 edições, né? Foi. Espaço contábil Pelé e Romário, né? Então, eu coloquei o seguinte, que o decreto 7.451 alterou o regulamento, né? Incluindo uma multa, quer dizer, incluiu o inciso 31 do artigo 371 e mais o parágrafo 7º e 8º. Traduzindo, ficou o seguinte: são aplicadas as seguintes multas. Inciso 31º, de 1% do valor da mercadoria ou do serviço por deixar de informar ou informar de forma incorreta em arquivo magnético ou em documento fiscal o correspondente número global de item comercial, que é o GTIM, do sistema EAN-UCC, quando a mercadoria ou serviço possui o referido código. Né? É aquela questão lá do código de barra. Né? Eu tive na secretaria final da semana passada, não consegui falar com ninguém. Hoje eu tentei falar com o superintendente, mas já que ele não estava. Deixei o telefone para me retornar, não estou aguardando até agora. Né? E estive lá também no meio-dia com o Otávio, né? E eu guardei lá, justamente foi na hora que faltou energia. Eu digo, Otávio, agora que faltou energia, agora que não aparece ninguém. Né? Aí a gente veio embora, mas amanhã eu vou tentar de novo, porque eu queria trazer alguém aqui para falar mais sobre isso aqui para a gente. Né? Mas, em linhas gerais, é isso. É ter que informar esse código de barra se o mercadoria ou o produto tiver. O parágrafo 7 fala o seguinte: nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte para fins de aplicação das multas previstas neste artigo. Inciso 1. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto. Nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou à informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo do registro, conforme o caso. Aqui também eu acho que alcança a escrituração fiscal digital. Né? Ok. Muita gente mandou até as primeiras aí, mandou em branco. Né? Então, amanhã eu vou correr para ver se terça-feira que vem traga alguém para clarear mais isso aqui para a gente lá do Estado. Ok. Então. Bem, como o Fábio falou, a edição 1000, a história desse espaço contábil, né? Ela gerou em 1991, quando eu estava no conselho e eu assumi o sindicato dos contabilistas. E o conselho, eu solicito, aí nessa época nós colocamos uma página inteira no Popular. Se nós recolhêssemos um real naquela época de cada contabilista, nós pagávamos a página, sobrava alguma coisa. Aí só sei que eu assumi essa tarefa e quando eu fui pagar, aí o pessoal não pagaram R$1, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, pessoal do conselho, nós temos jeton, como esse jeton está aí, vamos fazer o seguinte, vocês passem dinheiro para a gente cobrir isso, né? Aí votaram contra, para a gente cobrir isso. Aí falei, então o jeito é pagar do meu bolso mesmo, né? Aí só sei que me mandaram para Canela. Aí quando eu voltei, todos eles deram o cheque para pagar o espaço. Então, naquela época foi isso, porque eu cheguei e coloquei um irrigador, não deixe essa ideia murchar. Não seja eu obrigado a colocar o nome na ordem alfabética,
que não recolheu a contribuição para pagar o jornal. O primeiro foi o presidente do conselho, não vou colocar o nome, que começava com A, e entrou com ação contra a gente, certo? Que eu não poderia jamais colocar, eu não ia colocar o nome não, certo? Aí só sei que na época fizeram o ofício do sindicato, certo? Por aquele rolo danado, e passou por isso. Depois passamos por Diário da Manhã, e voltou da manhã, mas depois fui excluído, certo? Diário da Manhã, por causa de política também, né? Porque eu coloquei uma frasezinha lá, cadê os tantos, né? Que sumiu, né? Aquela coisa que sumiu. Caçaram o espaço, né? E solicitar novamente colocar, aí nós voltamos novamente com aquela mesma imagem desse espaço de 1991, certo? Aí o Fábio está colocando agora toda semana. Às vezes tem dia que sai até 2, né, Fábio? Dia 30 mesmo. Dependendo da necessidade, informação, né? Correto. Eli, fala, João. Voltando àquela questão da junta aí, alertar o pessoal que quem não fez alteração aqui tem 10 anos, tem que fazer um requerimento, vai pagar R$113 para manter a empresa ativa na junta comercial. Tá melhor fazer a alteração. Está previsto isso aí. Com a consolidação e tudo, né? O Geraldo quer falar ali. Microfone. Não, ia falar o que você falou, que não é obrigado ser o requerimento. Você pode ser o requerimento ou fazer qualquer tipo de alteração que tá ok. Falou então, Geraldo. Tá, só que se você for fazer alteração, você vai pagar R$201 mais 21, tá 222, né? Mas tem casos que precisa, João. Eu tenho casos lá que precisa fazer alteração. João. Até que as empresas novas agora que por acaso o capital ainda é em real, né? Agora, quem é aquelas antes de 93, o capital já não tem nem valor monetário, né? Hein, pessoal? Olha, o cartório não está deixando mais cadastrar, registrar o livro diário, certo? Se não tiver as empresas, no caso meu, certo? Adaptar no Código Civil. Então, todas as empresas vão ser obrigadas. Provavelmente, se você for registrar o seu livro diário e a sua empresa não está enquadrada no Código Civil, vai ser obrigado. Tem pauta, tem muita pauta ainda. A chuva vai acabar e nós vamos continuar aqui ainda. Zé Walter, ó, microfone do Zé Walter ali, ó. Talvez não, vamos ver. Talvez você faz direcionado para a doutora Elaine lá, ó. Vínculo empregatício, Zé Walter. Esta, até depois eu vou direcionar, mas é o seguinte, quando a empregada do MEI já está de licença maternidade, já pagou 1 ou 2 meses, agora eu falei para o rapaz, falei assim, olha, entrega o documento, peguei a lei e tudo, entrega para ele lá no INSS, porque senão você vai formar um fundo aqui que você nunca vai acabar com ele, né? Nós agimos certo de pedir para que a empregada fosse no INSS para receber? Certo, mas mesmo ela já tendo recebido 2 meses, não tem problema não, né? A empresa pagou para ela 2 meses? Já tinha pago 2 meses. Provavelmente aí é uma questão que é novo no mercado, né? Quer dizer, nós não temos conhecimento disso aí. Mas provavelmente ela pode ressarcir, né? Ela vai dar entrada com a data da documentação exata. O INSS, a hora de fazer o processo, vai ver que já tem 2 meses para trás, obviamente vai pagar. Sendo que ela já recebeu da empresa? Aí ela devolve para a empresa. Ela tem que reembolsar então vai... Será? Tem que deixar claro para ela que... É isso que nós temos que analisar. Né? Agora, se ela não devolver, reembolsar para a empresa, no próximo salário você não paga também. Correto. Eu tenho mais uma questão. Vou endereçar à doutora. Você é filho do Eusébio? Tive o prazer de trabalhar num cursilho com ele. Que beleza. Ai, coisa boa. Na segunda-feira, a minha mãe fez uma viagem, que talvez ela me esperará daqui a alguns dias. E
Quando vem a morte, ela tinha uma empregada doméstica. Eu já perguntei ao Fábio e perguntei ao nosso amigo Adair. Me parece que é uma divergênciazinha. Eu perguntaria à doutora, com a morte da empregadora, o vínculo cessa? O que devemos fazer? Tem mais alguém na casa que contratava junto? Porque normalmente é o casal, né, que contrata. Não, meu pai não tem, mas tem minha irmã. O Fábio até me falou isso aí. Eu queria... Porque você está perguntando com relação ao vínculo empregatício, né? Ele é pessoal também do lado do empregador, principalmente nas relações domésticas, que o vínculo ele é muito próximo ali. O problema que se dá é que, em geral, ninguém faz contrato com empregada doméstica, para dizer definitivamente, não, o empregador é o homem ou é a mulher, ou pode ser, no caso, a sua irmã, né? A princípio, sim, encerra-se o contrato pelo falecimento do empregador, mas ela pode alegar que quem era empregadora não era sua mãe, era outra menina. Se não tem mais interesse com relação à prestação de serviço, dispense. Mais fácil. Mesmo a carteira estando assinada por minha mãe? Ah, não. Então é ela mesmo. Aham. Outro detalhe. A minha mãe faleceu dia 26 agora e ela só volta de férias. Ela estava de férias, volta dia 6. Então é um período até interessante isso aí, né? Encerrou-se o contrato durante o período de férias. Eu vou ter que verificar, porque para mim é uma situação nova. Durante o período de férias não há o que se falar em encerramento de contrato, mas essa situação é excepcional, porque foi a morte do empregador. Eu posso verificar e trazer para o senhor na próxima terça. Correto, eu fico agradecido. Deixa eu ouvir o Adair, a posição dele. Hoje você não vai passar de graça, não. Não, comenta só para... Não, mas já vai servir de subsídio para ela também, ó. O comentário seu, porque eu vou ouvir o do Fábio também, ó. Não, mas você... Fala aí, Adair. Bom, como ela já disse, as férias suspende o contrato. Eu entendo que não há como dar baixa nesse período durante as férias também. Só pode ser baixado com a data após o vencimento das férias. É a única forma que eu vejo de fazer. Porque não tem outro meio legal para ser feito. Esse é o meu ponto de vista. Mas não tem um embasamento legal para isso. Não. Como o contrato é suspenso, eu não vejo outra alternativa. E o encerramento do contrato eu entendo que deve ocorrer. Até porque o empregado doméstico ele é regido pela Lei 5.859 de 72. Não se aplica o artigo 10 e o 448 da CLT. Ok, deixa o Geraldo comentar aí também. Agora eu acho que eu vou dar um chutinho também. Porque à medida que ela faleceu, alguém vai ter que responder por ela. Então seria mais ou menos semelhante a um espólio. Que morre a pessoa, mas continua. Então eu entendo que alguém, seja a pessoa mais próxima, seria a filha dela, que vai responder por ela. Os herdeiros vão responder a esse contrato. Eu entendo que eles vão poder fazer rescisão, sim. Agora, igual o menino falou, durante o período de férias, não se fala em rescisão. Correto. Tá? E seria uma rescisão normal? Pois é. Então fala no microfone aí, Eudes. Vai. Vamos ouvir. Porque a partir do momento que ela retornar, o empregador faleceu, ela tem que encerrar e ela como tem o direito, ela tem que receber o aviso indenizado, né? Ok. Além das férias proporcionais, se tiver, e 13º salário. Mesmo que ela vá assinar a carteira novamente, como um outro empregador, mas ela tem que encerrar esse período do falecido, né, no caso, como com o empregador falecido. Teoricamente seria um espólio, mas ela encerra porque ela que está tomando de conta, né? Ela passa a assumir essa responsabilidade aí. Volta para o Geraldo. O problema que eu vejo aí é qual que vai ser a data da rescisão do contrato. Porque se fosse num período normal, a data de rescisão do contrato seria exatamente a data do falecimento. Porque faleceu, encerra. Oi. Espera só um pouquinho, deixa a doutora acabar a explanação. Agora, como foi feito durante um período que está suspenso o contrato de trabalho,
a minha dúvida fica aí, a partir de quando que vai ser essa rescisão e se vai poder ser feita a partir da data que ela voltar de férias, se ainda vai contar mais 30 dias de aviso prévio, ou se o aviso já conta durante o período de férias, o que é uma situação muito estranha também. Correto. Deixa o Geraldo, eu passo para você, Divina. Deixa eu citar um exemplo, não sei se vai servir de subsídio. Tinha um proprietário de fazenda, plantação de laranjas. Então ele tinha vários empregados. Ele faleceu. O que eu fiz? Continuou os contratos do pessoal, a inventariante, que é a meeira, a esposa, ficou assinando por ele. Aí o que eu fiz? Fiz um MEI no nome da inventariante. Não sei se eu poderia citar o nome. Miguel e Anair. Então, o senhor Miguel faleceu. Aí a dona Anair ficou assinando por ele. Aí eu fiz um SEI para a dona Anair. Fiz a transferência de todos os empregados que estavam naquele SEI do falecido. E não fiz o rescisão de nenhum empregado. Passei do Miguel, que passou a ser espólio. Fiz a transferência, inclusive transferência do FGTS, tudo. Normalmente, tem empregados que estão até hoje lá trabalhando para a dona Air, referente à transferência. Então, seria mais ou menos. Então, a herdeira, ela vai responder por isso, e eu entendo que ela pode, inclusive, se ela interessar, porque a doméstica não tem SEI, né? Não tem, né? Não, mas não é bem diferente. É o CPF. Equipara também, mas pode equiparar, sim. Eu entendo, mas durante o período que ela está de férias, alguém vai ter que né? Vamos passar o microfone ali para a Divina lá. Deixa eu vou te ouvir. Você vai encerrar. O Geraldo está enveredando para a legislação. É o seguinte, o monte morto, os sucessores assumem os créditos débitos do decujus, ou seja, o direito trabalhista é um débito qualquer. O que acontece? Ela cumpre as férias, retorna ao trabalho, se não tiver interesse, indeniza o aviso para ela, ou deixa cumprir na casa, paga o direito trabalhista normal. Quem vai pagar? Ele deve ter deixado bens do inventário. Aí o inventariante, igual o Geraldo falou, vai fazendo as suas quitações, porque o espólio assume os débitos e os créditos do decujus. O direito trabalhista não é diferente dos outros, não. Se é um direito civil, direito tributário, tem aquela ordem. Inclusive tem a ordem. Primeiro paga os trabalhos. Não é que tem a ordem. Paga os direitos trabalhistas, paga os tributários, porque senão, inclusive, nem no inventário não tem como tirar a certidão se tiver débito aí. Ok. Já vi um caso desse jeito e nós procedemos assim. Vamos ouvir o Fábio aqui. Bem, invocando o princípio da analogia ao direito, né, as colocações do Geraldo e da Divina, né, procede do seguinte, porque se a doméstica exerce o trabalho dela no âmbito familiar, que não só tem aquela pessoa, tem, vamos dizer, a mãe e a filha, morre a mãe, certo? Então, eu entendo que transfere, porque ela estava prestando serviço por dois, então um estava pagando, estava no nome da mãe, vamos dizer. Transfere, faz lá nas anotações gerais, na carteira de trabalho, transfere para a filha, entendeu? Ficando facultada ao empregado, no caso da morte, né, se ela não quiser continuar, tudo bem, recebe o seu direito. Se não, continua, transfere lá em anotações na CTPS, nas anotações gerais, o nome da filha, por exemplo, e continua ela assumindo daí para frente e o que tem de direito para trás, normalmente. Eu entendo que é por aí. Ok. Então vamos para uma próxima. Hã? Pode? Determinada pessoa está recebendo pensão. Presta um jornal daqui lá. Jornal. O menor, né? O juiz determinou. Só. O juiz determinou que ao completar
é 24 anos, aí ele perde o direito da pensão. É preciso o comunicado do juiz ou simplesmente a empresa deixa de fazer o desconto da pensão? Alguém entendeu a pergunta? Vamos. Formula a pergunta novamente, vai. Testando. O questionamento de uma empresa nossa. O filho parece estar recebendo pensão do pai, né? Parece, mas assim. E o juiz determinou que ele receberia a pensão até os 24 anos, quando eles formassem, ou então quando ele termina a faculdade. Ele completou os 24 anos, não tem problema nenhum, ele não é. Então, não precisa, a empresa pode automaticamente não pagar mais para ele, ou tem que ter já um parecer do juiz? Deixa a Divina responder lá. Primeiramente, a empresa não paga a pensão, é mais descontado no olerite dele. Ah, tá certo. Se é taxativo, se é taxativo, já está na decisão judicial, que é até 24, não discute, cumpra-se. A empresa não tem nada com isso. Suspende o desconto de quem está pagando a pensão, né? Do alimentício, do alimentado, quem está pagando a pensão, e cumpre a decisão. Não tem que discutir nada, cumprir, pronto, acabou. Chegou aquele prazo e extinguiu. Está desligado. Está desligado. Isso é a parte... Está desligado. Ah, não está não. Pode não. Então, a empresa simplesmente vai pelo empregado, não desconta mais dele, não recolhe para o outro. Ou tem que haver um comunicado do empregado. E se o empregado quiser continuar pagando a pensão? Aí é facultativo, se ele quiser continuar. Tem pai que continua pagando, dando antecipação de herança, qualquer outro nome quiser dar, mas obrigatoriamente não. Não precisa pela empresa, ele dá voluntariamente na conta bancária dele. Doutora, quer comentar? Eu, inclusive, estou com um caso parecido com esse, só que eu estou do outro lado, não estou agindo pela empresa. E nós tivemos justamente essa situação. O que será que vai acontecer quando der o prazo? Só que, nesse caso em específico, o juiz determinou que, de ofício, a empresa parasse de pagar. Na própria sentença e no ofício que ele mandou para a empresa, falou que aos 18 anos... de posse da certidão de nascimento do filho, era para parar de pagar de ofício. A questão é, alimentos são devidos independente da idade. Depende de necessidade e possibilidade. Do pai poder pagar e do filho precisar receber. Não tem essa questão de se, terminou a faculdade, não vou pagar mais, ou não, até se casar, não vou pagar mais. Porque entende-se que se o casal estivesse junto, o pai estaria contribuindo. De alguma maneira, os pais acabam ajudando os filhos e alimentos são devidos, inclusive, na ordem inversa, né? Então, eu sugiro para a empresa que não parasse, a não ser que o próprio empregado solicitasse. Porque pode ser que ele também não queira pagar, apesar de não ter nenhuma decisão judicial. E pode ser também que a filha esteja com algum processo na justiça, pedindo que isso seja revisto. Então, vai dar problema que vai ter que pagar atrasados. É melhor não parar de pagar. No caso de alimentos, família... Até ter definição conclusiva. Exatamente. O que a doutora disse ali, realmente é o seguinte, alimentos, pensão alimentícia, ele nunca transita em julgado enquanto o juiz não emite uma nova, ou não tem uma nova petição pedindo, vai desonerar essa obrigação que a pessoa está obrigada. Então, o que seria de bom tamanho? Que o pai entra com um pedido, faça para o juiz, pedindo para ele desonerar essa obrigação da pensão. É exatamente depois como ela complementou. Se ela já tiver, essa pessoa também, às vezes ele está necessitando, e estiver movendo um processo para continuar recebendo essa pensão. A partir do momento que ele tiver de ofício do juiz, que ele está desonerado, que cumpriu aquele período, aí sim, aí a pensão transitou em julgado. Nesse momento, sim. Do contrário, onde ela não transita em julgado. Só um pouquinho, o microfone para o Zé Valdo aqui, Zé Valdo.
Alô? Meu também que for. Eu acredito que a empresa, neste caso, deve comunicar ao pai de que tal mês encerra-se aquela obrigatoriedade de acordo com a legislação e se existe alguma coisa que em tramitação em respeito àquilo. Porque se você continuar descontando, esse empregado pode agir contra a empresa, vai já não mais, né? Então acho que seria de bom tamanho entrar em contato com o empregado e dizer sobre isso aí. Ok, vamos voltar ali na Divina de preferência primeiro. Tudo por escrito, né? Porque correto. a empresa ela não tem como simplesmente pegar e parar de pagar alimentos, não. Quem está pagando alimentos deixa na eu te falar realidade uma é o pai. coisa. A respeito do empregado, fazer o desconto sem autorização dele, ele pode questionar assim. Quem tem que questionar judicialmente é o prejudicado. É verdade que a doutora diz e que os colegas disseram. Mas você já pensou o lado do empregado também? O empregado não pode sofrer desconto sem autorização. O juiz já foi taxativo na decisão e disse 24 anos. 24 anos é uma taxa taxativa. Agora, se o alimentando tem necessidade e que ele precisa, que ele peça a revisão da pensão alimentícia. Mas o empregado, ele não é obrigado a pagar, não. Isso que eu questionei. Não quer dizer que tudo que quiser é verdade, mas o ponto de vista meu é esse, que a empresa também não pode descontar nada sem autorização, não. Por isso que o advogado acha brecha em tudo quanto é coisa, né? Vamos ali com o Geraldo. Deixa o Geraldo opinar novamente aqui. No meu ponto de vista, conforme a colocação que o Everaldo colocou, eu acho que deveria fazer uma observação lá. Porque ele está dizendo que até os 24 anos. Então, lá não diz que quando completar os 24 anos, cessa. Então, pela colocação dele, entende-se, enquanto ele tiver 24 anos, paga-se. Vai suspender quando ele completar 25 anos. Porque lá não está dizendo que paga até os 24 anos? Correto. Tem que analisar isso aí. Tem que ver a sentença, porque igual no caso que eu citei, é muito claro que fala que é de ofício, que não vai precisar que o juiz emita novo parecer para que a empresa pare de descontar. Então, tem que verificar isso. Mas eu concordo com a senhora ali, eu esqueci o nome dela. Divina. Isso, a Divina. Seria de bom tom, eu acho que em qualquer empresa isso é legal, que o empregador e o empregado tenham uma boa conversa. O empregador informar o empregado que isso pode acontecer, por exemplo, se para de pagar, que ele pode sofrer penalidades da justiça, e esperar também que o empregado peça também o corte, que avise que não vai fazer mais o desconto dos alimentos, é melhor e fecha todos esses problemas aí. Sendo que, lembrando, tudo sempre por escrito, né, para não ter problema. Por isso que é interessante o nosso grupo de estudos, certo? E hoje, me ligaram e falei assim, olha, deixe essa confusão para o empregado e o dependente dele. Então, é interessante que vá no juiz e o juiz, certo, determine que ele não precisa mais pagar. Ficou uma coisa bem clara para ele, certo? Então, as partes se aceitaram e me parece que o empregado vai no juiz, certo? Para que o juiz libere, porque diz que o rapaz já completou os 24 anos e tem situação financeira sustentável, não precisa da pensão, certo? Foi o que eu falei para eles. Um negócio, geralmente, fica a critério aí de colocar, né? Um não fala, depois eu vou jogar ele fora. Porque na liminar ou na determinação do juiz, ele está falando que até os 24 anos. Quer dizer, então, se você não respeitar uma ordem do juiz, está danado. Agora, tem questionamento, igual a Divina falou, igual a doutora colocou, a doutora Elana. Mas vamos para a próxima pauta aqui, para encerrar. Com o Halley ali, ó. Transferência para a empresa. Melhorou agora. Transferência para a empresa. De quê? De mercadoria e tal? Transferência de empregado
de empresas que, embora sendo a mesma sociedade, os mesmos sócios, não faz parte de um grupo econômico, porque não tem um holding, não tem ninguém, quer dizer, não tem uma empresa administrando outra. E o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, já fala claramente que é permitido entre filiais, né, ou empresa do mesmo grupo econômico. E empresas do mesmo grupo econômico, citado no parágrafo 2º, que é empresas que fazem parte de um holder, que tem uma administradora, né, ou uma empresa faz parte da outra sociedade. Então, na reunião passada, nós firmamos aqui de que poderia fazer isso sem problemas, mas, na realidade, há problemas. No caso de haver um questionamento do empregado com referência a isto, esse empregado vai ter direito de requerer as suas verbas rescisórias. É isso que eu queria esclarecer, com referência ao que nós discutimos aqui na semana passada. Então você veio trazer a solução. Não uma solução, mas que é discutível. Nós discutimos isso aqui, chegamos numa conclusão semana passada de que poderia fazer, só que depois de estive pesquisando e verifiquei que não é bem assim. Pode até acontecer, e se não houver nenhum questionamento do empregado, eu creio que não tem problema nenhum. Mas se houver questionamento do empregado, ele vai ter direito, sim, de requerer suas verbas rescisórias. Mas qual o questionamento que o empregado poderia ter se ele está assegurado todos os seus direitos? Não, ele não está assegurado todos os seus direitos. O empregado que foi transferido de uma empresa para outra, amanhã ou depois ele pode querer ter o interesse de sair da empresa a pedido. Que ele não teria direito às verbas rescisórias. Mas na carteira dele dá a anotação desde o início da atividade dele. Mas se você pede demissão, você perde o direito da multa. Não. Perde. Se o FGTS dele foi transferido para outra empresa. Mas você teria 50% da multa, ou seja, 40% da multa para receber. Correto. A empresa que recebeu ele como transferido tem essa obrigação de pagar. Tem obrigação se mandar embora. Se não mandar embora, não tem obrigação. Agora, o empregado pode pedir a rescisão e requerer também esse direito rescisório. Pode falar, presidente. O que nós decidimos foi o seguinte: se a empresa vai colocar no mesmo local, com a mesma atividade, não se pode fazer a demissão. Mas isso é sucessão, isso não tem problema. Então, isso aí está certo. Agora, eu não me lembro, certo, de o empregado foi transferido só porque ele é sócio, há um relacionamento certo de emprego, no meu ver, não. Mas é para outra empresa, eu tenho uma sociedade, eu tenho 10 sociedades. Então, eu posso ficar transferindo sócio para todas elas sem relação, eu acho que não. Então, a sucessão legal se caracteriza, mesmo não sendo a mesma empresa, quando é no mesmo local, mesma atividade. Essa que foi a decisão aqui. Vamos ouvir a doutora Elão. Quanto à sucessão legal, não tem questionamento, é assim. Agora, quanto a uma sociedade, o sócio ser sócio, quer dizer, os mesmos sócios ter outra sociedade, aí pode até acontecer. Fazer essa transferência sem problema, se não houver interesse do empregado questionar. Ok, vamos ouvir a doutora Helene. Nesse caso, o que você está falando é o seguinte: nós temos a empresa A e temos a empresa B. As duas são compostas pelos mesmos sócios. No entanto, são CNPJs diferentes e não constituem grupo econômico, correto? Quando há grupo econômico, não se tem dúvida de como é que é feita essa transferência, certo? Se é dentro do Estado, se não é dentro do mesmo território, tudo bem até aí. Como não é grupo econômico, entende-se duas empresas, normalmente, independente da personalidade dos sócios. Porque se a gente vai colocar que tem uma extensão do pelo simples fato de que é o mesmo grupo societário, são as mesmas pessoas que compõem a sociedade, nós estamos descaracterizando a pessoa jurídica. Okay. Se a gente vai olhar, as pessoas jurídicas são pessoas diferentes, apesar das pessoas físicas que administram essa pessoa jurídica serem as mesmas. Então, o ideal é, faz a demissão na empresa A e contrata-se na empresa B.
Não dá para misturar isso aí, não. Tá ok. Ok, Djalma, passa para o Djalma aí. Nesse caso aí, mesmo havendo a concordância do empregado e a empresa que está recebendo assume toda a responsabilidade, isso pode ser feito, né? Mesmo o que vai acontecer? O empregado, independente, ele tem que aceitar querer ir trabalhar na outra empresa. O que se pode fazer de repente é um acordo com esse empregado para diminuir os custos da empresa, como se ele estivesse pedindo demissão. Que aí não tem a multa, não tem nada. Só que isso pode gerar problema lá na frente, de ele entrar na Justiça do Trabalho, querendo dizer que teve confusão da pessoa jurídica, que na realidade é a mesma empresa, que ele continuou trabalhando e vai dar problema. Então, é melhor paga tudo, porque numa eventual demissão lá na frente, não teria que pagar. É melhor, às vezes, você ter esse prejuízo aqui com esse empregado e não ter depois uma demanda jurídica, do que esperar a demanda jurídica que pode ocorrer. Mas a demanda jurídica que ele vai requerer é o período que estava na outra empresa, que a empresa já vai assumir. Nesse momento, né? Se já pagar, não vai ter problema. Mas eu estou falando se você tentar entrar num acordo com ele, dele pedir demissão e você contratar ele na outra empresa. Não. O acordo é só dele aceitar a transferência e a empresa vai assumir toda a responsabilidade. Porque eu acho... O que vocês estão colocando aí para mim é novidade, que eu já fiz isso de empresas que trocam funcionário. Eu tive um exemplo que um cara veio de Brasília para uma empresa aqui em Goiânia, que tem um dos sócios tá na mesma empresa. Ele veio, trabalhou, assumiu a responsabilidade pelo fundo de garantia. Existe até um procedimento na Cefip previsto para isso, que você pode trocar funcionários, né? Ele entra, você informa o saldo do fundo de garantia para ele, tudo normal. Ele vem para cá com saldo. O que eu conheço com relação a essa transferência de empregados é quando se trata de grupo econômico ou filiais. Aí, realmente, porque é uma confusão de empresas, né? Quer dizer, no fundo, as empresas são... É como se fosse uma só, no final das contas. Mas no caso que ele colocou, são duas empresas completamente diferentes. O fato de ter um sócio na outra, que é comum, ou todos os sócios serem comuns, não caracteriza isso. Só isso não caracteriza a questão do grupo econômico, não. Deixa eu ouvir o Fábio aqui com a conclusão. Ratificando o que a doutora falou, lá no artigo 2º da CLT, no parágrafo 2º, fala o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, até aí é o caso, né? Estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e a cada uma das subordinadas. Então, cabe nesse caso aqui. Justamente, no caso de grupo econômico. Nesse caso aí, ela falou, foi bem clara, compõe grupo econômico, tudo bem. Pois é, que eu estou falando, estou ratificando as palavras dela com base no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Se não é esse caso aí, eu entendo que não é cabível. Na realidade, o que o Djalma colocou ali, que o único empecilho que antes a gente cumpria bastante a lei, era justamente por caracterizar que a própria Caixa Econômica, a lei do FGTS, não permitia essa transferência. A partir do momento que a Caixa, a Cefip, permitiu essa transferência do FGTS, o único prejuízo que eu acho nessa situação que você colocou, Ralho, que você colocou o seguinte: vai que o cara que foi transferido, o funcionário que foi transferido para outra empresa, resolve pedir demissão na empresa atual. Fala, não, mas na outra eu fui transferido, mas eu tenho direito da multa de 50%. Nessa eu não tenho, mas na outra eu tenho. Acho que o único questionamento jurídico que ele poderia ter em termos de indenização seria essa. Alegar que, durante o período na outra empresa, ele teria que ser demitido para poder registrar na outra. E na outra ele está pedindo demissão daquele período que ele está naquela empresa. Mas eu acho que para isso tem a função dos advogados, dos juristas, né, para discutir. Mas não, porque eu falo assim, porque o próprio Ministério do Trabalho hoje, ele está admitindo isso, o FGTS está admitindo isso, mas o que o Fábio acabou de colocar aqui, e leu para nós o artigo 2º da CLT,
A CEFIP faculta transferência, mas atendida a legislação. Pois é, mas outro detalhe, só para completar. Vamos supor, o Simples, a lei do Simples, por exemplo, a complementar 123, ela soma a receita das empresas que têm sócios diferenciados, que não é do mesmo grupo. Então é um vínculo que pode existir aí também, se ela for principalmente do Simples. Porque a receita, para te enquadrar no Simples, se você ultrapassar o montante limite de receita, eu participando de uma sociedade, participando de outra, eu estou vinculado, então, a um grupo econômico. Não, mas só o fato de eu ser sócio de uma empresa lá e outra aqui, mas se não caracterizar o vínculo... Pois é, mas eu falo, a própria Receita Federal, ela... Não procede. Mas nesse caso, juridicamente, eu não sou o mesmo grupo econômico. Eu sou grupo econômico quando tem um rosto que administra as empresas ou quando uma empresa é sócia da outra, nesse caso. Pois é, mas é o que eu estou falando. Por isso que a nossa legislação ela é profunda. O parágrafo 2º aí está muito claro com referência a isso aí. E outra coisa, lá na CEFIP não tem a opção de fazer isso aí. De fazer diferente para outra empresa diferente. Tem a opção para o mesmo grupo econômico. Inclusive a opção que tem lá no formulário fala exatamente do mesmo grupo econômico ou filial. Elas têm que estar sob a direção, controle ou administração de outra. Daí, quer comentar? Não. Comenta um pouquinho. Eu sei que você é estudioso do assunto. Vai, passa o microfone para ele aí. Dá uma palhinha aí. É porque eu entendo que essa questão do grupo econômico ela é um pouco ampla. O Halley já disse que a administração das empresas são independentes. Porque se houver administração das mesmas pessoas, nas duas pessoas jurídicas, também está constituído o grupo econômico, mesmo sendo personalidade jurídica diferente. Então é muito ampla essa questão aí. Eu sabia que você ia falar isso. Gente, a chuva acabou. E quem pensou que a reunião ia ser fraca, foi ótima, não foi? Maravilhosa. Eu ia agradecer a presença da doutora Elaine, a presença do Arley.